Cara Capela de Santa Luzia, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum e escutamos esta bela narrativa do texto de Números, que nos ilumina também sobre aquilo que nós escutamos hoje no Evangelho de São Marcos. O livro de Números faz parte do Pentateuco, daqueles 5 livros que são chamados pelos judeus de a Lei de Moisés. Números é lá o 3º livro, o 4º livro, e é chamado Números porque é nesse texto que é apresentado um recenseamento das tribos que vão encaminhada rumo à Terra Prometida. E o que é que nós escutamos no texto de hoje? Aconteceu então que estava lá 70 anciãos, eram anciãos que faziam parte do conselho de Moisés. Eles receberam uma ação do Espírito Santo e começaram a profetizar. Mas eles não continuaram a profetizar. Mas 2 jovens, o Eldade e o Medade, lá no acampamento, que não tinham ido para a tenda da reunião, que era um lugar mais específico de oração, estavam lá profetizando no meio do povo. Um jovem chamado Josué, que era aquele que depois ia continuar a missão de Moisés, ele foi reclamar para Moisés. E Moisés gostou, acolheu a reclamação que Josué tinha feito, tipo para censurar, para que aqueles 2 parassem de profetizar. Não, Moisés diz o quê? Oxalá, quem dera, que todo o povo profetizasse. Por que você está com ciúme, Josué? Que eles estão profetizando? Então esse texto ele é muito belo e nos ensina muitas coisas. Primeiro, Moisés era um profeta. Apesar da gente ter separado o texto do Pentateuco, da lei, da Torá, dos livros proféticos, Moisés era um profeta. O que era o profeta? O profeta era aquele que dialogava com Deus, que Deus falava através dele. E quantas vezes Deus falava através de Moisés? Nós temos aquela bela narrativa do Moisés no Monte Sinai, que a montanha está toda tremendo, relâmpagos, nuvens cheias de nuvens de chuva envolvem lá a montanha, e o povo percebe que está acontecendo algo sobrenatural sobre a montanha, naquele momento que Moisés está conversando com Deus. Essa situação que se chama tecnicamente teofania, manifestação de Deus através de elementos naturais, era muito apreciada pelos judeus. Era isto que dava autoridade para Moisés, porque Moisés ele poderia dizer: não, Deus está aqui me falando, e isso é uma coisa apenas inventada. Mas quando o povo via que ele estava lá no Monte Sinai, aquelas nuvens, aqueles relâmpagos, aquele negócio tudo tremendo, então não era apenas algo que Moisés estaria inventando. Eles podiam ver que tinha algo de fato acontecendo, a tal ponto que a natureza ficava toda em reboliço. Isso também aconteceu de uma forma paralela com Elias. Elias lá no Monte Horebe, veio um terremoto, não era o terremoto, veio um vento impetuoso, não era aquele vento impetuoso. Quando veio a brisa suave, Elias percebeu que Deus estava naquela brisa suave. Novamente, elementos da natureza. Essas manifestações de Deus, onde os elementos da natureza se manifestam também de forma diferente, dava a autoridade de uma forma muito especial para aquele servo de Deus. Então, Moisés ele tinha muita autoridade porque Deus falava com ele de uma forma muito especial. Deus o orientava e orientava o povo através dele. Então, Moisés era um profeta. Mas nós também podemos aqui nos perguntar o que seria ser profeta. Poderia citar diversas questões sobre o que é ser profeta, mas gosto de dizer que o profeta era um homem de Deus.
uma mulher de Deus que vivia o plano de Deus de sua vida e que colocava em prática, que procurava viver conforme o plano do Senhor. Então o texto vai dizendo que o Espírito de Deus atingiu aqueles 70 anciãos e eles começaram a profetizar. Que coisa bela, porque é dito então que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem uma capacidade, ele tem uma ação que atinge várias pessoas, que atinge o grupo, que atinge a multidão, e aquela multidão se sente impelida, provocada a dar testemunho de fé no Senhor, mas não se sabe por quê. Esses 70 anciãos não continuaram a profetizar. Isso para nós aqui também é muito interessante, porque nós podemos receber uma moção, uma ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e ao invés de perseverar nessa moção, nessa inspiração do Espírito de Deus em nossas vidas, muitas vezes nós preferimos calar. Muitas vezes nós nos deixamos intimidar e acabamos voltando a uma vida velha, a uma vida como era antes. Mas 2 jovens lá no acampamento, quer dizer, eles estavam um pouquinho mais assanhados. Eles não estavam lá na tenda da reunião, que era um local assim, onde a glória de Deus descia, a nuvem da glória de Deus descia para falar com Moisés. Eles estavam no acampamento, onde o povo vivia no dia a dia, e o Espírito de Deus repousou sobre estes 2. E eles começaram a profetizar ali onde eles viviam no dia a dia. Isso para nós diz também muitas coisas. Porque o Espírito Santo, ele vem nos animar, vem nos motivar a gente a ser profeta, a dar testemunho da fé, a viver conforme o plano de Deus, no dia a dia, nos lugares onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas estes jovens aqui, eles continuaram, eles não desanimaram, eles não deixaram se intimidar. Porém, todavia, contudo, Josué, que era muito próximo de Moisés, não gostou daquele negócio e foi reclamar para Moisés censurar Eldade e Medade, para censurar esses 2 jovens. Por que então Josué foi pedir para que esses outros 2 fossem censurados? O que foi que motivou? Moisés pergunta que por acaso você está com ciúme deles? Quer dizer, aqueles estavam profetizando, mas Josué não estava. A ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, estava de uma forma mais clara naqueles que não necessariamente estavam lá na estrutura muito próxima de poder ligada a Moisés. Mas o que esses jovens estavam fazendo? Eles estavam ensinando coisas erradas? Eles estavam ensinando o povo a se corromper? Como em outro momento Arão levou o povo a adorar o bezerro de ouro? Não! Eles estavam profetizando. Quando o texto então fala profetizando, eles estavam falando coisas boas. Eles estavam falando aquilo que o povo precisava ouvir. Eles estavam dando testemunho de fé. Estranha situação que Josué vem aqui aparecer para censurar aqueles que estavam procurando corresponder à ação de Deus em suas vidas. Para nos dizer também que não é pelo fato que o Espírito Santo nos inspira que a gente também vai se deixar levar pela moção do Espírito de Deus, que nós não vamos enfrentar dificuldades, que nós não vamos enfrentar oposições, que nós não vamos enfrentar pessoas que vão querer nos calar, querer nos intimidar, querer nos anular, mas isto não deve, essas oposições não devem nos intimidar como não intimidaram aqueles jovens. Mas então Moisés, ele responde, não é? Mas por que você está reclamando? Por acaso você está com ciúme?
Josué, todo assim, querendo encontrar argumentos para, não é, calar a boca daqueles, Moisés não se deixou levar por coisas ditas e não ditas. Ele estava vendo claramente o que acontecia, então ele responde: oxalá, quem dera, que todo o povo profetizasse. Não apenas Eldade, não apenas esses 70 anciãos, mas todo o povo profetizasse. Isso para nós é muito belo, porque esse desejo de Moisés é algo também que nós devemos ter como igreja. Oxalá que todos nós aqui na Capela de Santa Luzia profetizássemos, que todos nós nos deixássemos mover pelo Espírito de Deus, por aquilo que Deus nos inspira. Oxalá que todos nós dessemos testemunho da nossa fé na nossa casa, no local de nosso trabalho, onde estudamos e onde vivemos, que nós não ficássemos com a boca calada quando é preciso falar, para que as pessoas também possam escutar o testemunho dos filhos de Deus. São Paulo diz muito bem na carta aos Romanos: a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aí, com todas as suas dificuldades, com suas corrupções, esperando que nós, filhos de Deus, nos levantemos, profetizemos, façamos nossa parte, façamos o bem, demos testemunho da fé, que o mundo tem tanta carência disto. Então, que o Espírito Santo possa, assim como chegou naquele jovem, chegar ao nosso coração e nos animar a profetizar. Mas a mesma situação, em paralelo, nós temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor está andando lá com os discípulos, em determinado local, e os discípulos veem que tem pessoas lá expulsando demônios em nome de Jesus, mas que não faziam parte do grupo lá dos discípulos, não estavam lá com nosso Senhor. E vão reclamar para nosso Senhor, para que eles também sejam censurados. Olha como é interessante, é muito parecido, é idêntico. É idêntica a situação aqui de Jesus com os discípulos e de Moisés com Josué. Aí nosso Senhor, ele também não vai concordar com a censura, porque ele diz: quem faz um milagre em meu nome, não vai ser contra mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então ele permite que aquilo aconteça. Mas percebemos aqui algumas coisas diferentes lá com aqueles anciãos, com aqueles dois jovens. Era o Espírito de Deus que os estava animando a profetizar. Aqui essas pessoas perceberam que o nome de Jesus tinha um poder e estavam usando o nome de Jesus para expulsar os demônios. Que coisa incrível isto! Pessoas que, mesmo que não eram do grupo do Senhor, que não seguiam bem de perto, perceberam que o nome de Jesus tinha o poder de expulsar os espíritos malignos, de expulsar o mal, e eles começaram a fazer então essa experiência e começaram a ter a alegria de ver os demônios serem expulsos pelo nome do Senhor. Aqui então nós temos algo muito particular, que nós deveríamos ter essa fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos do lado dos discípulos, nós que somos do grupo dos discípulos, nós que somos a igreja de nosso Senhor, que deveríamos crer no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente nem se liga nisso, as coisas vão acontecendo, em vez da gente invocar o nome do Senhor para expulsar o mal das nossas vidas, dos nossos pensamentos, para expulsar os demônios da nossa casa, às vezes a gente nem se lembra de recorrer ao nome do Senhor. Nós temos nas Escrituras que o nome de Deus é um nome muito especial. Nós temos, por exemplo, Davi,
quando vai enfrentar Golias, ele diz: você vem comigo com armas, eu vou contra você, baseado com fé no nome do Senhor. No nome do Senhor, Davi ia confiante que ia vencer o combate. Nós temos nos Salmos: que poderei oferecer ao Senhor? Pelos imensos benefícios que Ele me fez, oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Invocar o nome do Senhor também, segundo as Escrituras, é sinal de grande gratidão que nós temos para com Deus. E nós também temos no Evangelho de São João, Jesus Cristo dizendo: tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, o que faz também a diferença da nossa oração cristã para uma oração islâmica, para uma oração da religião que não é cristã, é o nome de Jesus. Porque nós somos orientados pelo Evangelho a nos relacionar com o Pai através do nome do Senhor. E através do nome do Senhor, quando nós o invocamos, Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro. Então o Senhor diz assim: mas ninguém que faz milagres em meu nome pode ser contra mim. Quer dizer, é possível, gente, crendo no nome do Cristo, que maravilhas se operem em nosso meio. E que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.